Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, pessoal! Como é bom estar com você, chegar na sua salinha, ser recebida por você com tanto carinho, todas as segundas-feiras, no final da tarde. Isso faz bem ao nosso coração. Gratidão. Hoje nós temos um assunto muito importante, um assunto que mexe diretamente nas panelinhas familiares, né? Que vai ser sobre a mediação de conflitos familiares. Como é que funciona isso? É uma porta extremamente importante para o núcleo familiar, para reestruturar novamente a família ou aparar ali arestas, conscientizar a família das mudanças necessárias ou realmente o afastamento. E como é que funciona isso? Para falar sobre isso, nós temos uma convidada especialista muito especial, que é uma amiga do coração, que é Ângela Salles. Ela é mediadora de conflitos familiares e ela vem falar para a gente um pouquinho de como funciona isso. Seja bem-vinda ao Plenitude, Ângela. Muito obrigada, o meu abraço a todos e estamos aqui para contribuir de alguma forma. Ângela, como é que funciona essa mediação de conflitos familiares? Tem que chegar a um certo ponto para chegar e ter que colocar uma mediadora? Como que é? Na verdade, quando acontece, quando isso se dá no judiciário, quando as famílias se divorciam e etc., isso acontece porque os conflitos, além de ter resultado numa separação, depois vêm as consequências disso. Filhos, guarda, bens materiais, muitas questões, né, que envolvem essas disputas, né, que, na verdade, as pessoas começaram com afeto e terminam, né, muitas das vezes... Com bofetes. Com desafeto, né, com disputa. Né? É verdade. Elas ficam meio surdas, meio cegas diante de si mesmas, que as pessoas nem se reconhecem às vezes, né? Ou na sua maioria de vezes elas nem se reconhecem, porque é o ego naquele momento. Às vezes a criança também, nós vamos falar disso, mas a criança também é usada para ficar nesse meio aí como disputa, não é? Mas isso não só os casais, acontece até com avós, pessoas que cuidam, pessoas que criam, madrinhas, e tios. Isso pode se estender, esses conflitos de parte a parte, as pessoas tomarem partido e essas coisas irem crescendo, né? São conflitos do balacobaco, né? É da família, né? Que, na verdade, nós temos, sob a perspectiva de cristãos espíritas, nós temos essa perspectiva da responsabilidade. Mas a própria doutrina fala para nós que ninguém é obrigado a ficar com o outro para sempre. A questão não é essa. Uhum. A questão é que... O ideal do compromisso, etc., mas tem algo ali que, quando não dá para ter harmonia, tem que seguir o caminho e a gente entender que a vida tem alguns passos, tem alguns caminhos que a gente escolhe. O outro também não é obrigado a pensar, sentir e fazer tudo que a gente faz. Com não é possível, certeza. Porque aí é um prisioneiro do outro, né? Então, nós, muitas vezes, nas relações familiares, nos aprisionamos e aprisionamos o outro, né? E aí a gente precisa de terapia. Ângela, eles são todos reunidos numa sala de judiciário, pai, filho, todo mundo, ou não? Isso tem graus.
esses conflitos, eles têm graus, né? Uhum. Então, o fato é que muitas famílias, ao invés de fazerem as suas decisões, irem lá só homologar aquela decisão e resolver as questões juridicamente, elas começam a fazer disputas emocionais. E aí, porque o pai não pegou a criança na hora X. Mas, na verdade, aquilo que poderia ser um diálogo entre eles, você terceiriza. Que é uma Então, coisa entrega para o simples. juiz. Aí chama o advogado, e que o advogado vai peticionar, e aí vai colocar um terceiro, para decidir algo da sua intimidade, algo que a gente ainda não teve maturidade para decidir, e entrega para o juiz dizer, pega tal hora, sai tal hora, etc. Mesmo isso decidido, ele pode escalar, esse conflito pode escalar. E aí começam as queixas e etc., e vão anotando aquilo e voltam de novo para o judiciário para reclamar, tudo peticionado, etc. Mas os tribunais, às vezes, costumam ter psicólogos. Quando tem criança e tem essas questões, existem os profissionais, até assistente social tem, psicólogos, todo mundo para interferir quando essa coisa está dessa maneira, né? O Ministério Público, porque se há alienação, aí a coisa é mais complexa, porque o Ministério Público vai também proteger essa criança, não é? Então, envolve muita gente, mas vai depender desse grau em que o conflito foi escalado, né? Certo. Então, nós chegamos a presenciar, por exemplo, uma bobagem, assim, tipo, o pai decidiu que não pegava na porta, mas ia pegar na portaria. Então, isso era um absurdo. Ele tinha que ir até a porta. Então, coisas assim que demonstram muita imaturidade e um desperdício de tempo usando o judiciário para resolver coisas muito mais relevantes, não sob o ponto de vista emocional que a gente está falando, Sim. mas sob o ponto de vista jurídico mesmo, né? De um tempo que poderia ser usado para outras questões que estão lá esperando Que os há processos muitos. vão se empilhando, né? Exatamente. Então, são coisas assim que demonstram uma tremenda de uma imaturidade. Mas há êxito no primeiro momento, quando se homologa o pedido de divórcio, quando se faz o pedido, isso já envolve pelas partes, algum do casal pode aceitar já começar a mediar. Então, de pronto, se ele der entrada e ele aceitar, porque isso é uma condição dentro do processo civil, então, se você tem uma contenda para resolver no judiciário, tem lá um item que vai dizer se você aceita uma mediação. Então, se uma parte aceitar, isso já entra, o advogado é avisado e já vai ter uma primeira sessão de mediação. Mas isso é estabelecido pelo judiciário ou uma das partes pode solicitar Ela isso? pode solicitar, inclusive nem ir ao judiciário, se ela não quiser. Ela pode, eu tenho uma amiga advogada que faz isso. Ela convida os dois, eles podem conversar, ela faz todo esse trabalho. Só se der conflito e aí começar a escalar, aí vai ter que ter um outro lado separando isso. Mas se houver acordo, pode ser feito. Esse diálogo pode ser feito e resolvido, e aí só vai ao cartório homologar. Gente, que loucura, né? Pode ser mais fácil, né? Qual o principal objetivo dessas mediações? O objetivo maior é a questão do diálogo. Do diálogo. Porque, para se resolver qualquer coisa, nós precisamos dialogar. Com certeza. Não é? Então, quanto mais o conflito escalado, mais ninguém se ouve. Um dos princípios que o mediador precisa usar e tem que usar é a questão da escuta ativa. Ela tem que estar, o profissional tem que estar muito pronto para se colocar ouvindo aquele que reclama da sua dor, e as partes são ouvidas de modo igual. São sempre em dupla, né? E elas são ouvidas de modo igual. Às vezes, há necessidade de se fazer uma escuta em separado, que tem um nome técnico para isso. Se faz em separado,
para ouvir as razões de um, as razões de outro, e depois chegar para apresentar as sugestões que não são os mediadores que dão. Eles, os mediados, é que chegarão a um consenso, mediante, inclusive, orientação dos advogados que estão presentes, e eles poderão, no caso da questão judicial, eles estão presentes e eles vão sendo orientados. Então, não há nenhuma forma de, o fulano me convenceu e eu perdi. Não, não é para perder, é todo mundo ganhar. A ideia de mediar é justamente todos ganharem. Então, alguém fica ali no meio ouvindo lá e cá, e eles mesmos é que vão se propor a solução. A gente sabe que tudo que acontece entre duas pessoas dentro de 4 paredes, existe a verdade de um, a verdade do outro e a verdade verdadeira, que é a terceira verdade, e que essa nenhum dos dois enxergam ou contam ou se submetem a ela. É muito complicado. É complexo. Né? E a gente sabe também que nessas relações, quer dizer, quando elas faliram, né? Elas faliram. Mas isso não significa que as pessoas precisem, inclusive para a felicidade própria de cada parte, que elas continuem a se odiar. Você pode discordar, divergir, mas você não precisa desejar que o outro morra, desejar que o outro perca a sua vida. Querer que o outro seja destruído para que eu possa me sentir... E aí não é questão só de moralismo, mas pelo tudo que a gente acredita e até pela nossa experiência vivida, o que a gente entende é que quanto mais dialogarmos, melhor para nós mesmos e para os filhos. Porque esses são muito prejudicados com essas contendas. Todas as vezes que a gente compara, que você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe, sua mãe fez isso, sua mãe fez aquilo. Então, é uma coisa que o coitadinho fica ali no meio, a criança, coitadinho, nada, né? Mas assim, eu não tenho culpa de ser igual a ele. Mas eles se culpam. E as crianças adoecem. É um momento social muito complexo, porque nós estamos diante de um momento que podemos viver as nossas liberdades. Então, se nós avançamos para viver as nossas liberdades, por que a gente quer aprisionar os outros? Exatamente. Não é? Então, basta se colocar na outra posição. Pois é. Eu costumo dizer assim, imagina aquela pessoa que andava atrás de você, que queria te namorar e que você olhava para a pessoa, te dava arrepio, tinha tinha nojo, não queria ver na frente. Imaginou? Então, aí você imagina essa pessoa vivendo com você e você tendo que se submeter à vontade dessa pessoa de viver junto. Não, mas a pessoa quer viver com você, ela ama você. Você vai querer cair fora de qualquer jeito. A gente não pode. Porque tem a questão dos compromissos, né? Porque tem essa coisa da afinidade e afetividade são coisas diferentes. Sim. Então, alguém pode estar, ter até afetividade, mas a afinidade vai esgarçando, né? A afinidade vai esgarçando. E aí é uma coisa de aceitação também, não é? Porque na vida, nada é para sempre. Exato. Nada na vida é para sempre. Agora, para sempre são as responsabilidades que nós assumimos. Então, o amor que a gente precisa ter aos filhos, nós não podemos colocar os nossos filhos nas nossas diferenças de adultos. Com certeza. Mas isso, inclusive, a lei protege. Porque a vida de pai e mãe vai continuar sendo pai e mãe a vida inteira. A vida de casal, não. Exatamente. Não tem que ser para a vida inteira e não tem que ser a obrigação. E sim o amor. Não tenha dúvida, porque essa visão do ser espiritual, né? Eu me lembro que os conceitos de família, eles se ampliaram. E eles, muitas das vezes, hoje mesmo eu vi uma adoção, um casal de pais adotou uma mocinha, uma menina de 8 anos. Eles chegaram lá, começaram a pensar nisso, viram um programa, não sei o quê, entraram lá e ficaram loucos pela menina. Só que depois descobriram, tinham mais 4.
cada um num orfanato diferente. Ah, E a criança chorava copiosamente porque queria os irmãos. E o que eles fizeram? Decidiram e colocaram os 5 juntos. Achei uma coisa tão linda. Então, maravilha. como vamos negar um núcleo desse, onde tem amor por essas crianças? Não Muita pode. gente que é conservadora, que vive reclamando disso e daquilo, de padrão e etc., mas age completamente contra o amor, contra a solidariedade, contra o respeito às crianças e aos filhos, não é? Exatamente. Então, é muito... O que a gente tem que pensar mesmo, e eu acho que a missão nossa aqui na Terra é fazer com que as pessoas dialoguem. Ângela, quais são os motivos mais difíceis de se trabalhar quando há É uma alienação. Alienação parental, porque é alguém que coloca na cabeça da criança várias... Vai tirando os atributos daquele pai ou daquela mãe, não é? Vai tirando, e a criança fica numa contradição, porque ela pensa, mas ele não me trata dessa maneira, como é que ela... E ela vai levando aquilo a um ponto que aquilo precisa ser denunciado, entende? Muitas vezes, os psicólogos do tribunal ajudam, orientam para que o casal faça terapia, cada um fazer a sua, porque muitas vezes isso alivia, isso faz com que a pessoa mude, mas ela tem que ter algum tipo de desejo de que seu filho seja feliz. Para que isso... E o máximo, mais difícil de todo é fazer a troca, né? Quando o pai ou a mãe aliena de tal maneira o poder familiar, se tiver com o pai, e ele aliena de tal maneira que o juiz vai lá e reverte e transfere para outra pessoa, para o outro parceiro. E a criança é ouvida, no caso, todo o tempo. a partir de que idade? Eu acho que eles começam até com bem pequenos e eles têm uns símbolos. As crianças vão, sim. desenham, vai depender, não é? Uhum. Mas tem toda uma técnica mesmo, de Claro. uma especialista que vai acompanhar no processo e ela vai dando as opiniões que é a psicóloga, né? Agora, a idade que eles são realmente ouvidos seria tipo adolescência já? Mas eu acho que eles são ouvidos sempre. Mas para por uma decisão, depende, porque a criança fantasia, né? Tem essas coisas todas. Então, é muito profundo e leva tempo. Às vezes, o processo demora um pouco mais para esperar um pouco as conversas, né? A evolução daquilo, para ver se aquilo passou, se aquilo não foi um clima, Se né? não é manipulação de um lado ou do Ou do outro, outro, né? Ou se entrou aí uma terceira pessoa envolvendo isso, uma avó, um avô também entrando no caminho para fazer isso. É complexo, é muito complexo. E no caso, quando a criança ou adolescente, ele está com um dos pais, né? Com a mãe ou com o pai, e o juiz determina que seja mudado, e aquele jovem ou aquela criança não quer. Mas, olha, essa é uma questão muito séria. Isso é o último do último do último, porque ele não decide assim. Agora você vai mudar. Não, isso tem que ser ouvido. Aí o Ministério Público também vai entrar, porque para reverter tem que ter todo um respaldo para isso acontecer. E é um drama. É um drama, nossa. É um drama. Porque como que nós, né, na hora que fomos escolher os nossos pais, não vamos a ninguém pedir autorização para nada. É verdade. Na hora de dar uma solução outra, agora precisamos de procurar várias pessoas para poder ajudar, porque a gente não tem autonomia moral, mental, emocional e espiritual para resolver, para decidir. Exatamente. É lógico que as coisas acontecem, as questões emocionais nossas, as nossas dores morais, as nossas dores de alma, elas são lícitas. Elas são lícitas. A questão é que consequência a gente leva tudo isso. Porque se todo sofrimento que nos abater, a gente resolver transferir para outras pessoas, imagina a coisa mais delicada da vida da gente, que é um filho, a gente transferir as nossas mágoas, nossos ódios e transferir para um filho, né? Tem que se tratar, tem que se tratar. A ciência está aí para isso, né?
Com muitos recursos, né, E com muitos atualmente. recursos. Ah, sim, porque hoje essas técnicas de diálogo pode ser em grupo, né? Pode trazer mais Hum. familiar. Elas têm toda uma técnica. A criança também tem os jogos lúdicos para que o psicólogo, Psicólogo. perdão, possa avaliar, né? E também essas chances todas que a gente às vezes quer se dar. Vai amainando aquilo, apaziguar de alguma maneira. Guerra acaba. Como é que a gente fazendo guerra com o outro não vai, uma hora, não ter que botar a bandeirinha da paz lá, não Com é? certeza. Aí a gente espera para envelhecer, não é? Porque tem uma outra coisa que outro dia ali também, que tem alienação para os idosos. Gente, filho alienando por conta de idoso, disputa de irmãos, essas coisas Por causa todas. de aposentadoria, Exatamente. bens. Isso. Alienação também até a questão afetiva. Porque chega uma hora que as pessoas trazem a sua infância, as suas coisas para botar no cenário, né? E é muito isso que, sim, que a gente carrega. Que há 40 anos fulano fez não sei o Exatamente, quê. exatamente. E na vida nós somos isso, nós somos um ser social, a gente se relaciona, a gente tem afeto, a gente tem os nossos medos, as nossas iras, nós temos tudo isso. Uhum. Mas isso tem tratamento. Exato. Isso tem tratamento e a gente precisa se tratar. Nessa sociedade que a gente vive, não é? Não é porque eu fui preterido, frustrada numa pretensão, eu agora quero me vingar do mundo. Na situação, quando envolve idosos, geralmente é por conta de bens. Pode ser, mas pode ser esses vínculos afetivos também, que a gente fica carregando esses saquinhos de mágoas e o fulano era mais querido que ciclano, e aí pode entrar a história de um presente, de um bem, pode entrar tanta coisa, né? Mas o que é bem bonito, assim, é que tem esse lado, mas tem todo um lado de refazimento. Casais que se refizeram na mesa de mediação, voltaram. Olha que bacana. Então, há muita coisa bonita também por acontecer, porque as relações humanas, a ciência, a filosofia, a sociologia, a psicologia, o amor, eles dão um tempero legal na vida da gente e a gente pode refazer caminhos, né? É isso aí. Reconsiderar caminhos. Nós estamos no primeiro bloco, vamos dar uma paradinha rapidinho, um pit stop para um cafezinho gostoso e voltamos já já, não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje com a mediadora Ângela Salles, que vem aqui falar sobre os conflitos familiares dentro do judiciário. Como isso é trabalhado, como isso é visto. E, do outro lado, quais são as consequências disso. Então, Ângela, você estava dizendo que houve até situações de ter uma reconciliação E é muito interessante, porque, às vezes, os conflitos se dão porque as pessoas não se ouvem. Então, muitas vezes, nós não sabemos fazer os pedidos, como se diz, na hora de dialogar. Então, eu posso reclamar. Eu me lembro de uma história de um colega contando que a mulher reclamava o tempo todo que ele tinha que chegar cedo em casa. Você chega muito tarde do trabalho, você chega muito tarde do trabalho. E ela já estava muito brava com isso. Um dia ele decidiu, vou chegar cedo. Passou a chegar cedo, metia o tênis, ia jogar futebol. E ela continuou insatisfeita. Com certeza. Brabíssima, porque, afinal, ele continuou chegando tarde. Ao invés dela dizer, eu quero que você venha, porque eu trabalho, eu tenho mesmo compromisso que você, e você tem compromisso com as nossas crianças. Vamos dividir essas tarefas. Então, ela tinha, né? Se ele não estava entendendo. Um pouco mais claro, porque para o homem tem que ser extremamente claro. Se não está entendendo,
ele se fez de desentendido. É. Então, muitas das vezes é isso. As reclamações vão escalando, mas, no fundo, a pessoa não disse exatamente o que estava querendo. E, às vezes, o outro não adivinha. Porque a mulher e o homem têm, assim, duas visões, dois ouvidos completamente diferentes. O que você fala é ao pé da letra, é isso, não tem mais ou menos isso, né? É verdade. Para a mulher, não. Você fala algo mais generalizado, ela já entendeu que aqui, ali, lá, não sei o quê, né? Mas É da aí natureza, né? é da nossa natureza. É isso. Agora, quando tem situações com idosos, como que é mediado isso? Olha, é mais complexo. Eu nunca tive essa experiência, né? Eu tive com pessoas mais jovens assim. Mas, na verdade, vai entrar na questão de, para buscar o judiciário, pode buscar por maus tratos, né? Uma das partes denunciar, e aí é que entra, Aí entende? começa. Porque não está cuidando direito, porque aconteceu não sei o quê, porque quando foi na vez do fulano, aí vai entrar e também vão entrar essas partes para ouvir tanto a pessoa, né, quanto essas partes. E, às vezes, também dá certo. Uhum. Às vezes não dá, porque a pessoa não está com aquela maturidade de abrir mão ou escutar o outro, né? Entender o pedido do outro, entender a necessidade do outro, né? Exato. Tem um livro chamado Catador de Conchas, que isso era um quadro. Então, é um livro enorme, e aí a autora vai delineando, as relações familiares, e aí só no final que começa a aparecer a disputa pelo quadro, que é o catador. Porque era uma obra valiosíssima. Primeiro eles desenvolviam tudo, envolvia a questão dos afetos, disputavam por isso e por aquilo, mas tinha uma parte que tinha olhar só no que era valioso, né? O outro reclamava afeto. Assim nós somos, né? Exatamente, Assim nós né? somos. Porque tem uma série de situações que cada um interpreta do seu jeito e vai puxar a sardinha para sua brasa, né? Porque aí é o sistema de crença daquela pessoa. O olhar dela está fixado, né? Ela está com ideia fixa, inclusive, porque o objetivo é o quadro, por exemplo, que a gente acabou de citar, né? E outras questões, porque ela não se vê, por exemplo, alguém que está muito carente e fica fazendo essas birras para vir buscar, para não sei o quê, porque quer ver o outro. E ela nunca vai dizer isso para a pessoa, né? Que quer ver o outro, etc. E aí vai fazendo essas marcações, né? E a sua dor só se ampliando, né? Com certeza. Porque precisa se reconhecer assim. Tem, né? Senão não vai avançar. Ângela, uma coisa que eu acho fundamental, né, a gente falar é sobre as situações onde tem as disputas familiares com as crianças, com guarda, essas coisas, mas no meio do caminho surge uma situação de suspeita de pedofilia. Poxa, isso é uma coisa... Eu Porque já às fiz vezes inúmeros tem denúncia atendimentos sobre isso. por vingança. Alguém denuncia para se vingar. E isso é algo muito... Mas bota grave, é gravíssimo, né? Uhum. E pode ser que se há algum... Aí para tudo, né? Essa criança vão analisar, vão colocar aí num outro lugar até que isso se resolva. Aí vai tirar de um Aí é e uma do outro. reversão que eles chamam, né? Reversão. Mas o grande perigo é ser uma denúncia de vingança, né? Então, os técnicos têm muita preocupação com isso. Tem que analisar bastante, tem que ouvir tudo que é lado, porque isso é muito grave. Tipo assim, uma menina que está com a mãe, então
tem a guarda compartilhada, aquela história, mas quando vai com o pai, tem situações que geram suspeitas, não sei o quê. E aí tem que fazer o movimento, Aí né? passa por É psicólogo. tudo isso, porque Certo. isso é gravíssimo, Com isso é certeza. muito grave, E né? aí existe o afastamento imediato do pai ou não? A gente fala do pai porque geralmente é o homem Mas pode que acontecer casos, por exemplo, de alguém que mora na casa dessa mãe. Não é. necessariamente. Não, eu estou dizendo, no É, caso, o masculino, né? mas um masculino na casa Mais dessa mãe. outro. É. Pode ser. Não, Sim, com é certeza. relativo. E isso aí são medidas que alguém vai ter que ficar até que se decida se isso é verdade, se isso é uma calúnia e etc, etc. Alguém vai ter que ficar, né? E geralmente isso é algo que corre rápido, é algo Não, demorado, porque a essa criança é coisa de rápido pode ouvida. ser. A justiça não pode agir assim com pressa, né? Porque nesses casos, porque pode ser injusto, né? Ela não pode ser injusta, né? Não Mas pode tem ser a injusta, prudência e mas a não pode prevenção. deixar a E aí o criança Ministério exposta. Público também tem que entrar nisso. E aí eles é que vão dizer lá quais são as medidas cautelares, as primeiras medidas, e o psicólogo sempre presente, acompanhando. E acontece, às vezes, de manter afastado da mãe e do pai, e, no caso, Aí ser são levado casos. para avós ou Acontece, tio, sei mas lá. essas são exceções, né? Muitas exceções. Mas pode, né? E esses casos acontecem geralmente em que faixa de idade? Como é que se dá? Não tem idade, né? A gente sabe. Uhum. Né? E também essas coisas ecoam quando é classe média e tal, né? Mas a gente sabe que, né? Acontece tudo. E dentro das comunidades É uma uma coisa loucura. difícil, né? Muito difícil. Então, as crianças estão precisando muito ser protegidas e guardadas sempre, Protegidas. sempre. No caso de ser comunidades, eles têm a coragem de ir fazer a denúncia, acho ir a uma difícil. delegacia, Eu acho geralmente? difícil. Primeiro, porque eles não foram lá para casar, não tem bens para disputar. Então, essas coisas, cada um muda para um canto, né? É muito mais difícil. A não ser que, quando é uma pessoa mais consciente e tudo mais, aí ela vai procurar. Ela vai procurar. E até mudar da comunidade que ela está, mas ela vai procurar, né? Tem alguma situação, algum caso que você se lembre que tenha marcado muito? Olha, o que eu mais achei impressionante foi um caso de um casal que estava separado há 10 anos. Eles foram se encontrar para dividir os bens, 10 anos depois. Eram pessoas de classe média, um morando em Santa Catarina e o outro aqui. Eles não tiveram filhos, eu só descobri na hora. E Ou aí, seja, a vida já estabelecida tudo fora. certo. Quando ela se sentou à frente dele, ela caiu num choro e soltava todos os impropérios contra ele. 10 anos 10 anos depois. E aí o que eu aprendi é que a dor, ela, dependendo da pessoa, não tem tempo para passar. Porque a pessoa Carregou ela fica aquilo. alimentando Isso, aquela dor, aquela mágoa. Mas veja, é uma situação muito inusitada, porque ela já tinha se casado e com esse parceiro tem um filho. E nós começamos a pensar, né? Ouvimos, acolhemos aquela dor, porque esse é um dos princípios básicos, acolher o que o outro está dizendo. É a tal da escuta ativa. Então, nós acolhemos e tal, e depois começamos a tratar dessa criança. Né? Ele dizia, não, eu não tenho nada para dizer, eu só vim aqui para resolver questões práticas. E era isso mesmo. 10 anos depois. Com certeza. E aí, nós começamos a falar sobre esse filho. Começamos a perguntar sobre essa criança e ela foi desenvolvendo. Então, ela saiu daquele lugar. Ela foi deslocada para um lugar de afeto, que é a relação dela com o filho dela. Então, deslocamos ela daquele lugar
com técnica, porque é assim que se faz. E aí, dali, nós fomos virando e usando tudo que a gente pôde, e saiu de lá tudo resolvido, tudo dividido, tudo certinho. Quando acabou, o que me impressionou é que ela veio nos abraçar e dizer assim: eu quero agradecer o acolhimento que eu recebi, etc, etc. Quero me desculpar, etc, etc. Foi assim foi gratificante, não é? Porque a pessoa se reconheceu, né? Mas, ao mesmo tempo, demonstrou ali que era frágil, né? Como todo mundo é. Todo mundo é, né? Mas foi Agora, legal de ver que houve uma conscientização. teve né, não precisou ninguém, porque nós não temos esse papel de jeito nenhum de dar apito em ninguém. A gente vai fazendo devoluções com aquilo que a pessoa diz. Exato. Devolvemos, Uhum. e aí ela diz: uau, falei isso? Ora, falei isso? Porque é aquela história, a gente nunca esquece o que o outro falou. O que você falou, eu falei isso, Exatamente, imagina. porque a gente não se ouve. Uhum. A gente não escuta o que a gente diz. Né? Exatamente. Esse tipo de mediação leva quanto tempo, mais ou menos? Tem muitas vezes, tem muitos encontros. Esses, então, são muito longos. Muitos encontros. Porque vai ficar o dia todo e não vai dar solução. Então, a pessoa escuta o outro, escuta, vai, elabora, volta, vem com uma outra proposta, escuta lá, escuta cá, volta. É assim. Até que, quando a gente vê que tem algum jeito ali de dar uma solução melhor. Quando se comprova que a situação de uma das partes, né, do processo ali está agindo de má fé e, no caso, trazendo inverdades, coisas falsas. É bem Porque complexo. isso acontece mesmo. Né? Acontece. Mas, sabe, a gente viveu uma situação dessa porque o parceiro ele achava que alguma hora, ele entendeu errado o papel da mediação, que alguma hora o grupo de mediadores ia fazer algum tipo de mágica e ela ia voltar para ele. Então, ele encenou por muitas sessões. Umas 3 sessões ele encenou. Mas aí vai se puxando fios e ele acabou falando. A verdade acaba escorregando. Saiu. E aí foi para o litígio mesmo. Não teve como mediar. Que aí é a justiça que vai resolver. E a pessoa, no caso, de Porque trazer... tem os manipuladores, né? Nossa! As pessoas são assim, dissimuladas, né? Porque é da natureza humana. Nós somos assim. Porque Exato. também vi a parte feminina também fazendo esse tipo de simulação. Né? Então... Tem de ambos os lados. Tem, porque o ser humano é ser humano e essas coisas habitam em todos nós, né? Uhum. Uns já estão... quando a máxima do Evangelho fala assim: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Significa que a gente não está parado, né? No caminho, a gente está a caminho da evolução, né? A caminho do progresso, do entendimento. Então é isso. Enquanto estamos caminhando para ir para um lugar que a gente quer, que seja mais refrigerador da nossa alma, né? Exato. Seja mais pacificador. Nós, humanidade, precisamos de muita paz, né? Numa determinada situação, um caso de uma mãe com 2 filhas meninas de 8 anos, numa faixa assim, sei lá, de 7, 8 a 12. Ela teve lá os desentendimentos com o marido e, enfim, entraram para o litígio, para a separação. Ele saiu de casa, tudo, só que antes de sair, ele preparou a casa. Ele encheu a casa de câmeras. Nossa. Todas escondidas. Então, tinha no banheiro dela, no chuveiro, tinha no computador. Cada coisa que ela mexia no computador, ele tinha acesso. E tinha câmera que filmava o movimento de todo mundo dentro da casa o tempo inteiro.
inteiro. E ele cortou todos os cartões de crédito que tinha, cortou tudo, tudo, tudo. Não tinha dinheiro para pagar a escola, para comprar comida, para fazer nada. A pessoa tinha que pedir ajuda para familiares para poder pegar, né? E, por incrível que pareça, isso foi mostrado através de uma orientação espiritual, que havia câmeras lá dentro. Que coisa. E aí nós falamos para essa Essa pessoa. mulher. Ela ficou realmente chocada. Imagina. Pegou, entrou com ação, sei lá o quê, enfim, e chamou Os técnicos para ver. os técnicos e pegaram. Tinha 40 e não sei quantas câmeras dentro do apartamento. Que coisa. Ninguém se movia. E aí veja que característica de domínio, né, de posse. Exato. Isso que é controle, né? Exatamente. Posse, E aí controle. foi se comprovando, né, Uhum. as inverdades que haviam nos processos, enfim. Num caso desse, tanto a mãe quanto as crianças, elas podem ser realocadas para uma outra cidade, um outro estado, um outro país, seja lá o que for, para se manterem em proteção. E a pessoa... eu acho importante esclarecer isso, porque hoje a gente vive no mundo das câmeras. E existe a questão da proteção às vítimas, né? Tem um sistema de proteção. Se a coisa é para risco de vida, tem lugares que as pessoas são enviadas para não morrer. Porque ele era cobertado pelo pai e pela mãe, que já eram idosos, né? Mas ele era extremamente agressivo com E pessoas, não sei o quê. Agora, num caso assim, eu estou falando isso pelo seguinte: nós vivemos hoje num mundo que está totalmente controlado por câmeras, onde quer que você esteja. Não basta dos outros, do seu próprio telefone. Não tenha dúvida. Né? Então, é realmente muito sério. É uma invasão de privacidade homérica. Mas isso daí pode ser muito utilizado para as manipulações e obter ganhos com isso, sempre. Chantagem. Chantagem e tantas outras coisas. No caso de ser um caso de família com crianças e orientar para que se afaste, proteção, seja lá o que for, a pessoa que está promovendo isso, né? Essa situação, ela responde processo, ela é preso? Responde, mas veja bem, isso não cabe nem mediação, porque não há diálogo, possibilidade. Mediação só se faz com possibilidade de diálogo, de reversão de um conflito escalado para diálogo. Não é para a pessoa voltar a ser amiga da outra. Não é só isso, mas que elas possam ser civilizadas. Tem gente que fica amiga, mas outras para que tenha um processo civilizado, né? Que seja, no mínimo, diálogos de pessoas civilizadas. Sim. Entende? Mas nesses casos aí é uma questão judicial mesmo, com tudo que envolve. Que é um crime, né? Com certeza. E aí tem que levar a notícia-crime para o MP, porque envolve tudo isso, né? Com certeza. Tem que levar, porque é um socorro para essa família, né? Nós estamos caminhando para o final do programa e eu gostaria que você trouxesse algumas orientações para as situações de conflitos familiares, pontuasse algumas. Olha, a gente vai aprendendo assim que na vida o outro não está sobre o nosso domínio. Nós somos seres individuais,
com gosto, com tristeza, com medo, e nós viemos aqui para a Terra para a gente se harmonizar de alguma forma. Então, ninguém veio para cá para ser inimigo de ninguém, não é? Quando a gente faz essas escolhas, o que acontece? Se nós estamos... toda hora que vai se ter uma opinião, dar uma ideia, tem contradição, tem discussão, tem que procurar recursos. Vai fazer terapia, procura um psicólogo, faz as tentativas todas que tem. Se elas não derem, vão procurar o que há de melhor, de justo para todas as partes. Mas isso não significa que você pode ficar chateado, frustrado, aborrecido, triste, sentimento de perda, tudo isso é natural. Agora, a gente não pode querer matar o outro, aniquilar o outro, porque ele não pensa e não sente como nós, né? Afinal, nós também temos a nossa responsabilidade. Nós escolhemos, não é? Então, tem a nossa parte nessa escolha, não é verdade? Mas diálogo é sempre bom, para ficar, para ir, para separar, para juntar, para voltar. Diálogo fundamental. É fundamental, é curativo nesse caso. Mas também a questão de se espiritualizar, né? De se asserenar, de trazer paz para si. Muitas vezes a gente quer que aquele caminho seja o mesmo. E às vezes a gente dá um passo adiante, continua educando os filhos, amando os filhos, seguindo a vida e vai ser feliz de outra maneira, não é? Com certeza, com certeza. Chegamos ao final do nosso programa e hoje entrando em plenitude com Ângela Salles. Ângela, obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Pelos esclarecimentos. Paz a todos. E para que você tenha uma semana de paz, uma semana de muitas reflexões, buscando se conscientizar que tudo na vida existem 3 lados e que nós precisamos aprender a respeitar também o pacote do outro. Do mesmo jeito que dói para a gente, dói para o outro. O mesmo vento que levanta a saia da moça joga areia nos olhos do moço. Ponto. Então, precisamos aprender a desenvolver o respeito e o amor. E para que você tenha uma semana de paz e luz, deixamos aqui. Beijinho super carinhoso, cor de rosa para você. Muita paz. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.